Paz, bom dia, para a glória de Deus, amém, aleluia. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que os anjos do Senhor estão ao nosso lado, nos ajudando, protegendo, que nós possamos continuar pregando a palavra da verdade, o evangelho da salvação que está na Bíblia. Eu não prego evangelho interpretado segundo fulano ou cicrano. Eu prego aquele que está na Bíblia, de preferência Bíblia antiga, porque eu não confio nas novas. Hoje começa Romanos, para honra e glória do nome de Jesus. Esse primeiro capítulo de Romanos, ele tem 31, 32 versículos. Então, o que a gente 32 versículos? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer ele em duas vezes. Quando o capítulo for pequeno, a gente faz de uma vez só. Quando for um pouquinho maior, faz duas vezes. Pra vocês não cansar de ouvir eu falando. Então essa é a primeira parte. Romanos, o apóstolo Paulo, após ele se converter, após acontecer algumas coisas com ele, após ele ficar isolado um tempo ali de meditação com Deus, no Monte na Arábia, que a Bíblia diz, quando ele volta, o povo lembra dele, cadê Paulo? Vamos atrás de Paulo. E Paulo se tornou o maior evangelista da história. Tanto no meio dos judeus, quanto no meio dos pagãos. No meio dos judeus não deu para ele pregar mais, porque ele não podia ir em Jerusalém. Quando ele ficou preso 2 anos. Mas ele pegava aqueles judeus fora de Jerusalém e pregava. Sempre perseguido, sempre um motim de gente querendo apedrejar ele. Na realidade ele foi apedrejado, só que Deus não permitiu. Se o espírito dele saiu dele, voltou para ele de novo, ok? Mas vamos lá, que eu não vou discutir isso aqui. E aí, conta-se a história secular que Pedro também foi para Roma, ok? Já devia ter passado aqui, ali uns 10 anos ou mais do evangelho sendo pregado, viu, gente? Me parece que o evangelho de Paulo, eu não sei se foi mais ou menos 30 anos de evangelho de Paulo. Ok? Eu preciso pesquisar direito para confirmar com vocês. Mas na época que Paulo escreveu para os romanos, a igreja de Roma ela já estava grandinha. E conta-se a história que Pedro tinha ido para Roma. E vocês sabem que Pedro, ele pregava o evangelho, mas com os costumes da velha aliança, ok? As regras. Pedro não sentava na mesa com o gentio. Quando estava só os gentios convertidos, ele até sentava, mas se chegasse outro judeu, ele não sentava. Por isso que Paulo discutiu com ele, ok? Então aquela igreja de Roma, ela tinha gentios e tinha judeus convertidos. Naquela época já existia judeus pelo mundo inteiro como tem hoje. E aí, os judeus que passavam, mesmo que eles crescem que Jesus era o Messias, eles continuavam fazendo as festas, guardando sábado, não comendo vários tipos de carne, uma delas de porco. Ok? Pedro, mas Pedro teve a visão lá que Deus fala, mata e come. Sim, ele entendeu que era para pregar lá para o gentil, mas não tem como provar que Pedro passou a comer tudo aquilo, tá, gente? Só uma informação aí para essas pessoas que gostam de falar um versículo sem ler o contexto. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Mas enfim, porque se Pedro realmente tivesse mudado só com aquela visão que ele teve, não precisava Paulo chamar a atenção dele. Vamos raciocinar? Ok? E quando o Senhor Jesus chama Paulo e deu o evangelho para pregar os gentios, aquilo que foi exigido dos gentios está lá escrito em Atos dos Apóstolos, que é outro livro maravilhoso também, que eu tenho vontade de fazer. Depois a gente vai fazer. Todos os livros são maravilhosos da Bíblia, então a gente fica assim, não sabe qual que lê primeiro. Aleluia. Louvado seja Deus.
que dê sempre esse ano pra gente, porque tem dia que a gente não tá com vontade de falar não, viu, gente? Mas a gente precisa obedecer. Deus seja louvado. Pois é. Aleluia. Glória a Deus. Então, aquilo que foi proibido por gentios está escrito em Atos 15. Tem outra passagem também que também está escrita. Ali quando Paulo discute com Pedro, e aí eles vão decidir qual vai ser a regra dos gentios que se converter a Cristo, ok? E se você não saber disso, você vai achar que você está perdido. Tem muito evangélico que acredita na salvação e não acredita mais. Porque hoje em dia também tem os judaizantes. Ok? O Brasil tem um monte. Vamos continuar a leitura. Põe glória no nome de Jesus, que aqui a gente prega Cristo. Ok? Aleluia. Cristo e a palavra do Evangelho. O livro de Romanos, ele é o Evangelho de Paulo, ok? Nós não temos nenhum Evangelho escrito assim. Olha só. Ainda bem. Essa minha Bíblia, às vezes, ela vem numa língua, ela vem em outra. O aplicativo que eu achei, um dos melhores que eu achei na internet, ok? Aí eu tenho que... tá no português. Vamos ler logo antes que se eu fecho o aplicativo e abro de novo, às vezes ela pode vir no italiano. Porque o celular é configurado com língua italiana, então tudo que o Play Store coloca pra mim já quer colocar como italiano, então eu tenho que ficar mudando, ok? Mas enfim, Deus seja louvado. Eu faço essas configurações italianas para mim ficar mais atento com a língua. Alguma coisinha a gente vai aprendendo, ok? Melhor. Então, esse é o Evangelho de Paulo. E ele, pois é, como eu estava falando, não tem nem assim um evangelho que está lá escrito Paulo. Lucas era amigo de Paulo. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, ok? Mas Romano, Paulo fala que é o Evangelho dele, ok? O Evangelho que Deus deu para ele, né? Tudo que nós temos é Deus que nos dá. A lei não é de Moisés, a lei foi Deus que deu para Moisés. O Evangelho não é de Paulo, não é dos apóstolos, foi Deus que deu a eles, ok? Tudo é o eterno Deus que nos dá. Aleluia, glórias e glórias e glórias. E aí Paulo, acho que ficou sabendo como é que estava já a igreja de Roma, já tinha talvez passado uns 10 anos do cristianismo, não sei exatamente. Não sei nem quantos anos a igreja existia quando Paulo se converteu. Porque a gente pensa que a Bíblia é assim, aconteceu hoje isso, amanhã aquilo. Não é assim não, gente. Não é assim, aconteceu hoje, não. Tem coisa que passa anos. Tem profecias que já tem 3, 4 mil anos e ainda está se cumprindo. Mas vamos lá. E aí Paulo vê ali a situação que estava aquela igreja de Roma. Até hoje eles dizem que segue Pedro, né? Aquela é mentira. Por que eu falo que é mentira? Porque se ele seguisse Pedro, ele circuncidava se os PP, ou PD, vocês entendem, né? Você não precisa entender, paciência. Se os PP ou os PD seguissem Pedro, eles eram todos circuncidados, eles não comiam carne de porco, não trabalhavam no sábado. Isso aqui é o mínimo que eu estou falando. E fazia as festas bíblicas, se eles fossem seguidor de Pedro. Ok? Porque Pedro fazia tudo isso. Mesmo depois que ele queria Jesus, ele ainda tinha problema de conviver com os gentios. Isso está na Bíblia. Vamos lá. E o apóstolo Paulo viu aquela situação. Estava obrigando os gentios a virar judeus. Na religião, gente, porque de sangue ninguém vira não. De sangue só pelo sangue de Cristo. E aí Paulo mandou essa carta, e vocês vão entender por que Paulo mandou essa carta para Roma. Ok? E começa assim dizendo: Paulo,
Nas tradições antigas seria São Paulo, ok? São Paulo. Porque eles tinham o maior respeito de falar dos apóstolos, eles chamavam de São. Ok? Eu não sei como que é o São do grego, o São do latim, do latim também eu não sei, porque hoje não tem mais latim, tem só lá no Vaticano, né? Hoje a língua aqui na Itália é italiana, é outra língua que surgiu há 200 anos atrás, que foi depois de Dante Alighieri. Pesquisa que ano que ele viveu, que eu também não sei. Aqui eles falam San, S-A-N, São Paulo. Paulo aqui é, só muda em vez de colocar o no meio, coloca um O, só muda isso. Mas o San é S-A-N, São Paulo, ok? Mas isso nas Bíblias mais antigas. Hoje em dia já tiraram o San, tanto do São Paulo, do Brasil, já tiraram, quanto do português, quanto do italiano. As Bíblias novas também não tem mais o San, mas as Bíblias antigas tem o São Paulo. Servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, de Adonai, de Hashem. Toda vez que você vê a palavra Deus na Bíblia, você lembra daquele que os judeus falam que é Adonai, que é Hashem. Toda vez que você vê, ok? E com isso não ficar brigando com a língua não, que eu achei isso ridículo. A pessoa faz pela internet. Deus seja louvado. Então, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, de Adonai, de Hashem. Ah, mas eu pensei que era de Jesus. Quem é que mandou Jesus? Quem é que falava através de Jesus? Hashem, Adonai. Vamos lá? É assim que está na Bíblia, gente. Ou eu creio nessa Bíblia ou eu não creio em nada. Ou eu creio nesse Jesus que está nos evangelhos e nos escritos apostólicos, gente, ou eu não creio em nada, gente. Não dá para me inventar uma falsa doutrina e sair pregando para vocês, não. E fuja de quem está fazendo isso. Vamos lá. Deus seja louvado. Aleluia. E Paulo continua falando. Paulo aqui podia dizer amigo de Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus falou, já não vos chamo servo, chamo de amigo. Mas por que Paulo falou servo? Porque Paulo, ele maltratava muitos cristãos. Então, quando ele se encontrou com Cristo, ele falou, a partir de hoje eu sou teu servo. A partir de hoje eu vou te obedecer em tudo. Eu sou teu escravo. Na realidade, a palavra não é nem servo, é escravo mesmo. Escravo de Cristo. Paulo se tornou escravo de Cristo. Servo é escravo. Hoje em dia a palavra servo parece uma coisa bonita, né? Todo mundo diz, isso serve de Deus. Nem sabe o que é a palavra. Vamos lá. Mas é escravo mesmo. Escravo. E é tanta coisa pra gente falar, gente, que a gente fica aqui parado. Oh, Deus, vem conosco. Então, ele que só acreditava em Hashem, agora ele prega o evangelho de Hashem. Okay? Vamos lá. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Quais as Santas Escrituras? Do Velho Testamento. Ok? Eu recomendo vocês a ler os profetas bíblicos. Sempre eu faço isso, ok? Leia os profetas bíblicos. Aleluia. Acerca de seu filho, filho com F maiúsculo, está falando de Jesus. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Ele não foi gerado por homem, ele foi gerado no ventre de Maria, da descendência de Davi, segundo a carne. Okay? Toda vez que uma mulher fecunda de um homem, ela está gerando uma nova pessoa. Mas Maria não fecundou de nenhum homem. Então como que ela ia poder gerar uma nova pessoa? Não. Ela recebeu o Filho de Deus, que já existia, que se diminuiu. Vamos continuar?
aleluia, glória a Deus, descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque as pessoas só foram crer nele mesmo, de verdade, inclusive os apóstolos, pode ler lá os evangelhos, depois que ele morreu e ressuscitou. Aqui, ó. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Até os soldados romanos ali, quando ele morreu, falou, esse verdadeiramente é Filho de Deus. Ok? Vamos continuar. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Apóstolo é um título que foi dado depois. Ok? Todos eles eram discípulos, seguidores do Senhor Jesus. Mas depois, mais para frente, deu esse título de apóstolo, que essa palavra vem do grego. Deu esse título para todos aqueles que viram Jesus de Nazaré. Na realidade, deu para aqueles 11, né? Aí, como Pedro tinha votado para entrar mais um lá, o Matias, mas aí o Senhor Jesus também apareceu. Paulo também viu o Senhor Jesus, mas agora Paulo já viu o Senhor Jesus glorificado. E ele recebeu também esse título de apóstolo. Ok? Pelo qual recebemos graça e apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. O próprio Paulo está falando, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, todos os povos, pelo seu nome, ok? Todas as gentes, todos os povos. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, ok? Não é para ser da igreja de fulano, de cicrano, nem do líder religioso fulano ou cicrano, não. É para ser de Jesus Cristo. Ok? Romanos 1,6. Nós somos chamados para ser de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, agora entra, ok? Agora entra a Roma, porque a carta foi escrita para lá. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, amados de Adonai, de Hashem, okay? Chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo deixa bem claro que tem o Pai e o Filho. O apóstolo Paulo, que foi no céu, que viu o Senhor Jesus no trono, ele deixa bem claro que tem o Pai e o Filho. Então quem quer negar isso, eu já saio fora. Já não ando mais junto. Ok? Nosso Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar. Primeiramente dou graças ao meu Deus, a Adonai, por Jesus Cristo, pelo Messias de Nazaré, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então naquela época, a igreja de Roma era uma igreja de fé. O mundo inteiro ouvia falar da igreja de Roma. Era uma igreja de fé. E Paulo começa elogiando. Mas depois Paulo começa a pegar no pé. Vamos lá. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Quando ele ia pregar em outras igrejas, ele citava os romanos. Ok? Ele citava a igreja de Roma, quando ele ia pregar em outras igrejas, ok? Nesse tempo aqui ele ainda não estava em Roma, ele estava na Ásia pregando. Ele estava na Grécia, na Ásia, todos ali, aqueles países ao redor de Israel. Ele pregou por tudo ali era cristão. Depois do século 600 que nasceu aquela religião da lua, que começou a falar para o povo que tinha que virar outra religião, então morria, e o resto você já sabe. Vamos continuar, ok? Onde ele passava, ele falava da fé dos romanos, porque era um povo que levava as coisas a sério. E Paulo morria de vontade de ir para Roma.
Com muita tribulação ele conseguiu, mas com muita tribulação mesmo. Se Deus não tivesse protegido Paulo, ele não tinha chegado em Roma. Mas vamos continuar aqui a leitura. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Olha aí. Pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Ele ainda não tinha ido, mas ele tinha essa vontade enorme de ir. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados. Paulo foi o que falou mais dos dons. Paulo tinha todos os dons. E ele, não é toda a igreja que tem todos os dons, gente. Não vai nessa onda por aí. Não é todo crente que tem o mesmo dom, não é toda igreja que tem o mesmo dom, não. Paulo queria ir em Roma. Paulo elogiou aquela igreja, mas ele queria ir em Roma para compartilhar um pouco dos dons que Deus tinha dado para ele a Roma. A igreja de Roma. Não é toda igreja que tem os mesmos dons, não. Não vem com essa arrogância. Se Deus deu para ele, tem que dar para mim. Vai falar isso com Deus. É perigoso Deus te fulminar. É perigoso Deus te fulminar. Porque as pessoas hoje brincam com as coisas de Deus, né? Jesus. Vamos dar continuidade aqui. Onde eu parei? Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados. Os dons nos confortam. Senhor, dá-me os teus dons que ele nos conforta. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus e ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Paulo, ele sabia que os frutos da pregação do evangelho era muito importante. Então Paulo, como todo bom judeu que gosta de ganhar, eu também, né, gente? Já contei, já dei meu testemunho, que eu fui na igreja a primeira vez e quando falou levanta a mão, eu fiquei assim, acho que não vou levantar não, eu já sou crente. Mas quando falou assim, vem aqui na frente pegar um Novo Testamento, eu fui rapidinho. Deus seja louvado. E aquele Novo Testamento mudou minha vida, quando eu comecei a ler ele. Vamos lá. Ok? Então Paulo sabia que cada alma que ele ganhasse para Cristo, ele ia receber um galardão, um presente na eternidade. E ele falou aqui, ó. Aqui, ó. No versículo 12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto. Algum fruto, ele queria frutos ali. Paulo era sincero, ele queria frutos também entre os romanos, ok? Como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Olha aí. Paulo, ele pregava para os sábios. Agora, hoje em dia, todo mundo quer dar uma de filósofo e quer pegar a filosofia para pessoa simples que não sabe nem o beabá. A gente se liberta. Paulo usava da sabedoria para falar com os grandes. Não era com os simples, não. Você vai para a internet, tá cheio de doutores. Não sabe nem pregar o evangelho. Porque para a gente saber pregar o evangelho, a gente precisa pregar conforme está escrito. E saber como agir diante de cada pessoa. Vamos lá? Deus seja louvado. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho
a vós que estáis em Roma. Ok? Ó, ele falou que ele foi chamado, eu sou devedor tanto a gregos. Gregos eram os sábios. Já ouviu falar nos helenistas? Os helenistas eram os sábios, eram os filósofos. Tinha a cultura helenística. Ok? Eram os gregos. E tinha os bárbaros. Os bárbaros eram aqueles que só queriam guerra. Não estavam preocupados com o negócio de sabedoria. Não estavam preocupados com filosofia. Os bárbaros. Eles só queriam guerra. Ok? Apenas era a sabedoria. Os bárbaros. Agora fugiu o nome da outra cidade. Mas eu tenho na minha cabeça. Que era a outra cidade da guerra. Ok? E aqui ele fala, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Pois é, os sábios eram os filósofos judeus da cultura helenística. Ok? Acho que é espartanos, o povo da guerra, os espartanos, né? Tanto a sábio como ignorante. Paulo sabia pregar para sábios e ignorantes. Hoje em dia as pessoas os protestantes viram doutores da lei e quer pregar para os ignorantes filosofia. Ajuda-nos, Pai, a ter a sabedoria. Quando a gente estiver diante do simples e do sábio. Nem que a gente não sabia falar com o sábio, mas o Senhor vai nos dar a palavra. Vamos lá. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E é isso, gente. Não tem outro meio de ser salvo. Não importa se é judeu, se é filho de Abraão, de Isaac, de Jacó. É através do evangelho que somos salvos. E o mundo, e os gentios, pior ainda, se rejeitar essa salvação. Que é o quê? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O grego representa todos os gentios. Ok? Aqui ele poderia ter colocado também romanos. Mas como a Roma tomou a cultura grega. Em Roma não tinha muita cultura. Mas eles pegaram a cultura grega. Ok? Roma também só queria saber de guerra. Só que aí eles receberam a cultura grega. Então, essa palavra grega servia para todas as nações da época como a maior cultura. Ok? Conhecimento, filosofia. E nós vamos parar por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pôr esse vídeo. Eu vou pôr nos meus 2 canal do YouTube. Mas eu tô querendo que se inscreva no canal Eclésia Católica de Cristo. Ok? Que vocês se inscrevam lá para honra e glória do nome de Jesus. Tanto a página no Facebook quanto que eu não estou podendo fazer live nessa página no Facebook Eclésia Católica porque tem pouco inscrito. E no YouTube também, quando tem pouco inscrito não dá para fazer. Mas eu vos deixo aqui. Leia em casa o Evangelho dos Escritos Apostólicos. Até a próxima. Paz, Shalom. Que o Eterno Deus abre a mente de vocês, como eu também quero ter a mente aberta para entender o Evangelho de Cristo. Amém.